Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Esse vídeo aqui, nós vamos estar falando mais um assunto teológico. Antes disso, eu peço para você, por favor, se inscreva no canal, em nome de Jesus. Deixe seu joinha se puder, se gostar do vídeo. Se não gostar, deixe o seu dislike também. Em nome de Jesus, deixe seu comentário. Você vai estar ajudando a gente a popularizar o nosso canal e para a gente estar pregando o Evangelho para o máximo de pessoas possíveis. Em nome de Jesus. Já que você se inscreveu, deixou o seu comentário e o seu joinha, ativa as notificações também, tá? Nós estamos numa sequência aí de 4 ou 5 temas de mensagens que eu solto aqui, mensagens nossas, e um tema teológico. Quero convidar você. Sábado agora nós vamos ter um debate sobre pré- e pós-tribulacionismo bíblico. Vai ser muito bom para quem quiser aprender um pouquinho sobre escatologia. Eu e o evangelista Helder, lá de Brasília, Helder Oliveira, evangelista Helder Oliveira e Lucineide Santos, é o canal deles lá. Gente, nós vamos falar hoje aqui sobre abismos, ou melhor, distanciamentos teológicos. Distanciamentos teológicos. Nós vamos verificar aqui alguns distanciamentos teológicos. A Bíblia Sagrada, literalmente, é um livro que nos deixa bastante feliz, nos deixa bastante abismado com tudo que está escrito. Nós precisamos analisar algumas situações, precisamos ver várias coisas para nós interpretarmos um texto. Então, é muito importante nós lembrarmos que a Bíblia é um livro antigo, irmãos. A Bíblia Sagrada é um livro antigo. O primeiro livro, ele tem a idade da escrita, de 1500 a alguns consideram até 2000 anos antes de Cristo. É muito importante. O último livro que foi escrito foi o Evangelho de João, há 2000 anos atrás. 66 livros divididos entre Antiga e Nova Aliança, literalmente. 40 autores, a Bíblia tem 40 autores, mas toda a palavra de Deus ela é inspirada, vem de uma só fonte, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou 40 autores ao redor de toda essa história que compõe ali a Antiga e a Nova Aliança. Então, os autores, o contexto geográfico da palavra de Deus é Irã, Turquia, Síria, Líbano, Egito e Israel. Nós vemos aí esse espaço geográfico ali ocupando uma aparência muito forte dentro da palavra de Deus. Então, a Bíblia, literalmente, para as nossas vidas, para o cristianismo, ela tem duas alianças. Mas a Bíblia hebraica, ela não é dividida, deixa eu me posicionar aqui, a Bíblia hebraica ela não é dividida entre Antiga e Nova Aliança. Literalmente, a Bíblia hebraica é dividida leis, profeta e inscritos. Essa é a divisão da Bíblia hebraica. Leis, Moisés, o Pentateuco, chamado de a Torá. Profetas, eles consideram sim vários profetas. Sim, eles também consideram alguns escritos. Algo muito curioso é que nós vamos ver que no cristianismo, para a gente, para nós, Daniel é um profeta. Ele é um profeta menor, mas é um profeta. Ele é considerado um profeta. Só que na Bíblia hebraica, Daniel não é um profeta, pelo fato dele nunca ter dito assim diz o Senhor. Todos os profetas dizem assim diz o Senhor, mas Daniel ele não cita essas palavras. Por isso, para um judeu, Daniel ele entra nos inscritos, ele não entra
literalmente ali como profeta, né? Ele não entra como profeta, ele entra como um escrito, literalmente. Então, quando entra no Novo Testamento, nós temos a antiga aliança. Quando entramos na nova, e para o judeu é claro, não existe nova aliança, senão eles têm que professar que a outra era antiga, e para eles nós sabemos que o Mashiach não veio ainda, o Yeshua não se revelou. Então, para eles só tem uma, que é literalmente ali, além dos profetas e os escritos, literalmente, os históricos, melhor dizendo. Os escritos, isso, os escritos. Então, literalmente, nós vemos que a nossa divisão já inicia com os evangelhos. Os livros históricos, tem um livro histórico, na verdade, um livro só histórico. O Novo Testamento ele apresenta um livro histórico, só um livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Só esse livro é considerado histórico. E o restante são cartas e epístolas. Literalmente, já entra na era de Paulo ali, sintetizando 13 grandiosos livros. Então, dando esse parecer para você, nós vamos entrar aqui nos distanciamentos. O que seria um distanciamento? Irmãos, hoje é muito complicado nós falarmos de algumas coisas dentro da igreja, porque hoje as pessoas levam tudo no modo literal. Hoje as pessoas pegam um texto, às vezes do Antigo Testamento, e saem colocando como se fosse para a igreja. Nós temos que entender que a palavra de Deus é inspirada sim, mas nem toda a palavra de Deus, é doutrina para a igreja. Você não pode pegar uma situação do Antigo Testamento, que não tem pé nem cabeça, e aplicar como regra de doutrina. Nem toda a palavra de Deus é doutrina. Porque se você falar para mim que toda a palavra de Deus é doutrina, você está dizendo que o erro de Davi é uma doutrina. Você pode tirar ensinamentos. Escute bem. Tire ensinamentos do Antigo Testamento. Ensinamentos que vão ajudar literalmente no cotidiano prático da igreja. Glória a Deus. Só que quando você for pregar uma doutrina, afirmar alguma coisa no púlpito da sua igreja, ou dando um ensinamento, literalmente você tem que ter a base no novo. É muito importante nós entendermos isso. E existem pessoas que estão pegando textos do Antigo Testamento, textos isolados, e faz uma falsa aplicação. Muita coisa no Antigo Testamento é relacionada a Israel. E as pessoas pegam e trazem para a igreja. Como eu disse, tira ensinamentos, amém. Mas explique a essência verdadeira do texto. Explique qual é a principal mensagem do texto. Então, Ezequiel 37, literalmente Elias restaurando o altar. São diversas coisas que falam do ajuntamento, do avivamento de Israel, da reunião, da restauração física e espiritual de Israel, que não cabe a mim trazer uma doutrina em cima disso. Eu posso pregar uma palavra, eu posso tirar algum ensinamento, mas eu não posso firmar doutrina na igreja através desses textos. Então, isso é muito importante nós entendermos aqui. Nós temos alguns distanciamentos, e é sobre isso que eu vou falar com vocês nesse dia abençoado. Primeiro distanciamento que eu queria aqui explicar é o chamado de distanciamento linguístico. Vamos entender. O hebraico, o aramaico e o grego bíblico são línguas mortas. Línguas mortas. Muito importante nós entendermos isso. O hebraico de hoje, o hebraico clássico de hoje, não é o hebraico daquele tempo. Mesma coisa o grego. Hoje, nós estudamos mais o demotique do que o próprio koiné. Tem sim materiais sobre o grego koiné. Eu gosto de analisar um pouco o grego efraimê também, que traz alguns detalhes bastante curiosos. Mas é muito importante nós lembrarmos, porque o aramaico bíblico, ele tem uma pequena tribo lá no lugar chamado Curgistão.
Só essa tribo consegue falar o aramaico bíblico. Então, o primeiro distanciamento é o distanciamento linguístico. Uma coisa que eu não posso fazer nunca é pegar um texto e não analisar o original, não analisar se essa palavra é uma palavra polissêmica. Tem gente que sai pegando o texto e cria um emaranhado de situações, cria um monte de heresia, afirma um monte de coisa e coloca chifre na cabeça de cavalo que não existe, irmão. Filho de Deus, vai pro original. Olha o original. Pesquise sobre o original. No original você vai ver o que é imperativo. No original você vai ver se é verbo auristo, se é no passado, literalmente se está no presente, se é algo que Deus está afirmando, ou se é literalmente se você puder fazer. Tudo isso está no original. Então, eu vou pegar uma Bíblia aqui para a gente ver. Olha só, João Ferreira de Almeida, a minha Bíblia aqui. A minha Bíblia está dizendo que é fiel aos originais. Está aqui, ó. Fiel aos originais. Só que eu tenho que ser literalmente ter uma visão bastante ampla para me entender que João Ferreira de Almeida ele fez um excelente trabalho. Ele começou até a traduzir a Bíblia muito cedo aí. Com 16 anos ele já estava tendo esse trabalho aí. Mas o original, ou mais próximo do original que tiver, nós temos aí diversos sítios arqueológicos e diversos lugares onde existem diversas partes da Bíblia, até o século III depois de Cristo ali. Então, a Bíblia é um livro bastante testado. Existem várias cópias que vão atestar. Só que muita coisa muda, muita coisa acaba literalmente mudando. Então, é necessário nós entendermos o original. Então, o distanciamento linguístico vai fazer com que eu entenda. Porque o hebraico da Bíblia, aparece hebraico arcaico, o hebraico bíblico, tá? Ele aparece o hebraico arcaico, a Bíblia apresenta hebraico arcaico, hebraico massorético, hebraico exílico, hebraico pós-exílico. Então eu não posso pegar um negócio e simplesmente falar e acabou. Eu tenho que ter uma base. Tem que ter uma base, tem que ter um estudo. Fazer uma sistemática em cima do texto, irmão. Pare com esse negócio de afirmar coisa de qualquer maneira, dizendo que tá, mas nunca analisou. Não, irmão. Pega o original, veja no original. Analise, porque a palavra é inspirada, mas precisa ser examinada. A gente não tem que ler. Examinai as minhas escrituras. E os homens de Deus que são pastores, pelo amor de Deus, eu vou ler um texto aqui para você aqui. Nós que somos do púlpito, né? Nós que somos do púlpito, a gente comete vários assassinatos. Mata muita gente sem saber de nada. Misericórdia, isso é um negócio que precisa literalmente, olha aqui. A Bíblia diz assim, ó, Mateus no último capítulo, Mateus no capítulo 28, versículo 19, diz assim: E, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que é esse ide aqui? É peromai. Peromai significa transferir. Aí o texto vai continuar, olha, ensinando-a a guardar todas as minhas coisas. Ensinando-as a guardar todas essas coisas. Sabe o que é ensinando aqui? Didático. Está aqui. Didático. Ou didático. Literalmente, sabe o que significa? Ser um professor. Ser um professor. Aí o camarada não examina o texto. Não examina o texto. Não olha com o texto. Sai pegando um monte de coisa. Pegando um monte de coisa. A palavra de Deus é o guia da igreja, mas tem que ser examinada, irmão. Para você afirmar alguma coisa, você tem que ter uma base. Cadê a sua base?
Aí, olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Toda a escritura, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura, divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aparece o texto mais uma vez, didascalia, que significa guiar, ensinar. Nós somos responsáveis por ensinar a geração. Eu aprendi uma palavra um dia de um grande homem de Deus. Ele falou assim, olha, o povo só é tolo porque te escuta e só é sábio porque te ouve. O povo só é tolo porque te escuta e só é sábio porque te ouve. Ele deu um ensinamento para mim dizendo, olha, quem conduz o povo no ensino da palavra é você. Você tem que ter uma base. Por que você está falando? Por que você está afirmando? Cadê a sua base linguística, meu irmão? Examine no original. Primeiro distanciamento linguístico. Segundo distanciamento cultural. Varoa. É uma cultura totalmente diferente. A Bíblia foi escrita numa cultura totalmente diferente. Olha só. Eu até anotei aqui, para mim não me perder. Na Bíblia nós temos a cultura dos sumerianos. Os sumerianos eles foram literalmente a primeira civilização. E na Suméria antiga, o que valia era o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era 282 leis. Se você olhasse na Bíblia, você não vai ver essas leis escritas na palavra. Isso aqui é do Código de Hammurabi. Não vai, irmão. Só que analisando o texto, nós vamos ver que essa situação de quem com ferro fere será ferido, ou melhor dizendo, a situação de olho por olho, dente por dente, a situação de literalmente pegar uma escrava e oferecer porque você não está conseguindo gerar, é tudo do Código de Hammurabi. Tudo do Código de Hammurabi. Então, olha lá, estude a cultura sumeriana antiga, que você vai ver literalmente que os sumerianos aparecem sim várias atitudes da época, ainda mais no período patriarcal, acaba sendo vinculada dentro do Código de Hammurabi. E você vai ver muita coisa literalmente na cultura antiga sumeriana. Segunda cultura que aparece é a cultura literalmente egípcia. Quando o texto, é claro que ali é uma linguagem, a Bíblia apresenta essas duas linguagens muito juntas ali quando Deus vai falar sobre Faraó. Antropomorfismo e antropopatia. Se você quiser um vídeo sobre isso, eu posso explicar de forma teológica bastante profunda. Antropomorfismo e antropopatia. Antropomorfismo é você detalhar Deus como um homem. Então, quando a Bíblia vai dizer, os magos falaram, né? Isso tem o dedo de Deus. Literalmente. Então, na linguagem de antropopatia, nós vamos ver Deus manipulando o coração de Faraó. Só que nós vamos observar uma coisa, querido. Deus ele nunca vai exercer juízo sem antes exercer misericórdia. O texto vai dizer durante 7 vezes. E Faraó endureceu o seu coração. Das 10 vezes, 7. E Faraó endureceu o seu coração. Aí, da 7ª para frente, e Deus endureceu o coração de Faraó. Então Deus vê com a intenção do coração de Faraó e Deus provoca a intenção do coração de Faraó. Está entendendo? Então, literalmente, nós temos essa linguagem. Mas estude a cultura egípcia, sobre o coração, sobre o que era feito. O que era feito. O coração era substituído. Era muita coisa na cultura egípcia que pode nos ajudar. Estudando a cultura egípcia, alto e baixo egípcio. Um formato de um era uma águia, o outro era uma serpente. E depois eles unificaram. E vem a Moses. Então você tem que estudar, você tem que ter uma base da cultura egípcia para você falar certas ocasiões. Você tem que ter uma base porque você vai observar que Deus ele provoca uma devassidão no Egito com Moisés. E depois o próprio Filho de Deus se refugia no Egito. E as Escrituras diz, literalmente, um grande homem de Deus, ele falou essa palavra, isso ficou no meu coração, aperfeiçoei. A Escritura diz que o Egito jamais será destruído por ter abrigado o Filho de Deus.
Então, literalmente, Deus disse para o povo: ó, você não vai voltar. E depois o Filho de Deus acaba buscando refúgio. Então, nós temos aqui, literalmente, algo a ser analisado, a ser verificado. Verifique a cultura egípcia, cultura sumeriana, cultura egípcia, aí entra a cultura hebraica. Muita coisa você vai aprender na cultura hebraica. Muita coisa. Muita coisa. O tratamento do que era feito, as comidas, os processos dos alimentos, sobre as casas, as parábolas de Jesus. Você tem que ver a cultura hebraica. A cultura hebraica é riquíssima. Casamento, muita coisa você vai encontrar na cultura hebraica. Quarta, cultura babilônica. Quando Nabopolassar morre, a Babilônia já está na beira de se tornar uma potência mundial. E o texto vai dizer, a história vai dizer, que Nabucodonosor assume e provoca uma devassidão. Literalmente, ele devasta muita coisa. Babilônia se torna uma potência mundial, e nós vamos observar que os deuses babilônicos, eles têm uma numerologia também que acaba sendo estudada. Se você estudar Marduk, os deuses babilônicos, você vai ver que se forma o 666. Então, muitas civilizações passadas tinham a cultura babilônica como uma cultura literalmente primária, até na época da Mesopotâmia Antiga. Então é muito importante nós estudarmos cultura babilônica. Cultura síria. Aparece na Bíblia evangelista, sim. A Bíblia vai dizer diversos personagens sírios. Até mesmo Ben-Hadad A1, se não me falha a memória. Ben-Hadad A1, Ben-Hadad, né? O texto vai dizer literalmente que tinha um rei, não lembro se era ele, que ele cortava o polegar para o soldado não segurar mais espada. E ele cortava o polegar. Algumas vezes eles cortavam o polegar, outras vezes ele cortava um dedão do pé para tirar a instabilidade, outras vezes ele pediu o olho direito. Literalmente. Então, cultura egípcia, nós vamos ver, cultura síria, perdão, nós vamos ver questão de crucifixão. Os sírios, eles manjavam muito disso, até mesmo antes do Império Romano surgir, aí nos tempos de Jesus, com essa prática, a crucifixão. Muita gente fala que é crucificação, mas na verdade é crucifixão. Então, depois da Síria, nós temos a cultura romana, ou greco-romana, né? Se você estudar a Grécia, a cultura grega, e se você estudar a cultura romana, você vai perceber que o berço da filosofia, o berço literalmente de muitos escritos veio dessa situação. Então, o Ocidente, literalmente, ele é governado também pela cultura, pela intelectualidade romana. Muitas coisas foram, nos ditos bíblicos, embasados através da cultura romana. Então, o texto vai apresentar ali quarta vigília da noite, legiões de soldado, o galo vai cantar. Se você observar no original, você vai ver que literalmente o judeu considerava o romano como um galo, né? Então é muita coisa que precisa ser analisada, irmãos. É muita coisa. Então, cultura greco-romana também. Então nós temos o primeiro, que é o distanciamento linguístico. Segundo, distanciamento cultural. Distanciamento cultural. Deixa eu ir avançando. Terceiro, distanciamento autoral, abençoado. Autoral. Não tem como você chegar para um autor e perguntar o que ele pensava. João, o último livro escrito foi o Evangelho de João, e já morreu tem 2000 anos. Não tem como você chegar no autor e perguntar o que você estava achando, o que você pensava quando você falou isso. O máximo que nós podemos fazer é juntar cultura. Olha só, junta a cultura, junta os originais, junta o contexto. Todo esse bojo tem que vir carregado para você se aproximar ao máximo do que esses homens estavam querendo dizer. Paulo era um filósofo, um poliglota, um homem pensante, aprendeu muito, estudou muito.
falava aramaico, um homem de conhecimento gigantesco. Então é necessário para nós entendermos, estudarmos bastante, analisarmos a palavra de Deus. Então, distanciamento autoral. Outro distanciamento que nós podemos analisar de forma bastante clara, no caso, nós falamos aqui basicamente de 3. Distanciamento cultural, distanciamento linguístico, nós falamos de distanciamento autoral, cultural, linguístico e autoral. Tem também o distanciamento contextual. Vamos entender, porque a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em contextos diferentes. Cada escritor viveu um contexto diferente. É claro que tem na exegese bíblica, você interpretando, você consegue verificar o que é para tudo e o que é para uma parte, né? Então, literalmente, tem os estudos das 7 igrejas do Apocalipse, você consegue ver que é para tudo, que é para uma parte. Então, é necessário nós entendermos isso também. Distanciamento contextual. Foi escrito em várias situações diferentes. Outro, distanciamento temporal. Irmãos, o tempo da escritura era diferente. O tempo em que a Bíblia Sagrada foi escrita foi de uma forma totalmente diferente, num tempo totalmente diferente. É necessário nós analisarmos isso em nome de Jesus. Olha os dados que eu estou dando aqui para você. Olha tudo que eu estou falando aqui para você. Tudo que eu estou falando aqui para você aprender literalmente. Agora, depois desse distanciamento, desse 5 distanciamento que eu falei para você, contextual, distanciamento temporal, linguístico, autoral, cultural, depois desses 5 distanciamentos, nós vamos para os distanciamentos bíblicos. É necessário nós entendermos que existe um distanciamento chamado distanciamento moral. 2, distanciamento espiritual. 3, distanciamento natural. Nós somos naturais. Deus é eterno. Existem coisas que somente na glória nós vamos saber. Existem coisas que só quando chegarmos lá que vamos compreender. Eu deixo essa palavra, esse ensino para você aqui. Depois de analisar tudo isso, de ver tudo isso, você está no início de compreender a palavra de Deus. Então pega um texto, analise o contexto. Contexto remoto, contexto imediato. Analise o original. Analise tudo que for possível para que você possa ministrar para o povo que te escuta. Para o povo que te escuta da melhor forma possível. Porque o seu público só é sábio porque te ouve e só é tolo porque te escuta. Fique com esse estudo, distanciamento teológico. Espero ter ajudado você. Até a próxima. Lembrando que sábado nós temos aí um debate entre pré e pós-tribulacionismo. Eu vou defender o pós-tribulacionismo, mas nós vamos explicar também o pré-tribulacionismo. Mas eu com certeza vou defender o pós, porque eu acredito sim que a igreja passará pela tribulação e não. Nós vamos entrar dentro desse contexto aí. Mas Deus abençoe você em nome de Jesus. Até a próxima. Fique com Deus.